Vamos lá, pessoal. Voltamos do nosso intervalo com mais um grande palestrante, o Guilherme. Sinta-se totalmente à vontade. Muito obrigado pelo convite. Por nada, a gente que agradece. Eu sei que eu te puxei antes da palestra, mas a gente não poderia deixar de fazer esse momento. É uma grande honra, tá? E antes de mais nada, como é que você está se sentindo? Antes da palestra? Isso. Confiante e ansioso para ver a reação do público com a minha palestra, porque eu sei que toca muito a vida e os hábitos, comportamentos de cada um. Então, tem muita identificação com o meu conteúdo. Então, ansioso por conta disso. Bacana, que massa. Ó, eu te confesso que você foi um dos pioneiros nessa área, né? Te acompanho no Instagram. Legal, boa. Ótimo. Buscar as melhores fontes e novidades. E aí, como é que surgiu esse interesse? Porque tecnicamente, na faculdade, a gente aprende a lidar com o metabolismo, mas nem associa cérebro, né? Então, como foi que surgiu esse interesse de fazer essa ligação? Perfeito. Resumidamente, eu quase caí nessa área de forma não intencional. Por quê? Antes da pandemia, eu já atendia como nutricionista clínico e esportivo. E nessa época, quando eu atendia já como nutricionista clínico esportivo, eu também fazia pós-graduação e era professor em pós-graduação, só que numa área diferente, que era bioquímica e fisiologia da nutrição. É mesmo? E aí, assim, atendendo esse público, eu comecei nessa época eu estudava à noite, de madrugada, e aí tinha muita gente que me procurava perguntando, o que você faz para estudar, o que você toma? E na época eu comecei a estudar sobre nootrópicos, que eram substâncias para função cognitiva. E aí, junto com isso, estudando nootrópicos, postando sobre isso, muitas das pessoas que tinham interesse nesse conteúdo especificamente tinham algum transtorno que cursava com algum déficit cognitivo. E aí, estudando, eu percebi que esse conteúdo era muito mais direcionado a demências, a transtornos do neurodesenvolvimento, e aí eu caí nessa área. E aí veio a pandemia, acentuou tudo isso, e eu já falava sobre isso também, e aí que eu comecei a, digamos que, ter uma área muito mais abrangente, que é a nutrição na ansiedade, na depressão, no TDAH, que vai junto com essas funções atencionais. Então, basicamente, eu caí nisso. As pessoas começaram a me perguntar sobre isso, na época eu estudava à noite, eu postava um pouco sobre nootrópicos, e quase me chamaram para essa área, basicamente o público. Ela vem que a gente precisa de você. Exato. E aí deu certo por conta da pandemia, eu acredito muito nisso, porque a saúde mental foi prejudicada, não tinha ninguém que estudava muito isso naquela época. Eu postei o meu primeiro curso numa grande plataforma de nutrição, que aí expandiu esse tema, foi para congressos, e eu acredito que assim, não foi intencional meu. Eu fui jogado nessa área. Foi empurrado? Por uma necessidade assim do público, me apaixonei e cada vez mais eu vi essa correlação de saúde mental com comportamentos alimentares inadequados. Aproveitando esse gancho, né, que é muito interessante acerca da saúde mental, eu gostaria que você comentasse acerca mais um pouquinho, que é muito interessante ouvir, o papel do cérebro, né, nesse processo de emagrecimento. Perfeito. Pode ser? Tem vários papéis do nosso cérebro, mas nós podemos citar dois principais, que é a regulação da nossa fome fisiológica, aquela que ronca o nosso estômago, a nossa barriga, e nós sentimos fome, para repor os nossos estoques energéticos, a nossa energia. E a regulação da fome hedônica, que é a nossa necessidade de comer por prazer, vamos colocar assim, ou porque nós gostamos muito daquilo, ou para aliviar sensações negativas. Então, o cérebro, ele basicamente é esse ponteirinho, esse regulador. Estou com fome, essa sinalização dos seus órgãos internos chegam no cérebro e ele cria esse mecanismo de fome. E aí você vai e come ou busca alimentação. Só que existe também essa fome hedônica, da qual nós sentimos vontades por conta de várias questões. O alimento é muito gostoso, é hiperpalatável, e essa vontade, esse querer também é acionado no cérebro. Então muitas vezes nós comemos de forma não fisiológica. Eu não estou com fome, mas por ver um bolo eu acabo comendo. De certa forma, um hábito? O hábito ele vem com a repetição. Então, conforme eu vou, por exemplo, comendo para aliviar uma sensação negativa, ao repetir isso, eu crio um hábito, um condicionamento que nós chamamos.
reforço, né? Um reforço. E aí, geralmente, a busca é sempre por alimentos que são muito atrativos ao paladar e reforça ainda mais essa informação, correto? Exato. E normalmente a maior busca é por alimentos hiperpalatáveis, que normalmente são ultraprocessados, ricos em açúcar, em gordura, em textura diferente, ou essa combinação toda junta. Então, normalmente nunca é um grande reforço por brócolis, por exemplo. É sempre um alimento legume, muito gostoso. Exato. Perfeito. Eu gostaria de saber de você quais orientações práticas você daria para um profissional da saúde, como ele consegue trabalhar e lidar com a pessoa que tem esse reloginho ou essa balança quebrada, do ponto de vista cérebro e os demais órgãos, né, nesse controle da fome, da saciedade. Perfeito. Primeiro é identificar principalmente os gatilhos desse paciente, que nós chamamos de momentos de vulnerabilidade. Então, por exemplo, normalmente, grande parte do público sente mais fome ou sente mais vontade em um horário específico do dia. E aí, sabendo disso, eu modulo a dieta desse paciente para dar mais saciedade e reduzir aquela fome hedônica. Portanto, por exemplo, normalmente pessoas têm mais fome à noite ou mais vontade de furar a dieta à noite. Com isso, eu restringo um pouco mais a caloria da dieta ao longo do dia e supro essa pessoa de caloria à noite, um maior volume de alimentação, para que ela mate a sua fome fisiológica e não tenha necessidade depois dos desejos, do doce, por exemplo. Que blindar o paciente, de certa forma. Exatamente. Mas para isso é necessário uma conscientização, o paciente reconhecer o seu maior momento de vulnerabilidade. Perfeito. É que às vezes a gente quer facilitar muito e aí passa a dieta sem ser tão claro nas informações. Exato. Né? Perfeito. Tem alguma coisa que devido à correria a gente não conseguiu comentar que você gostaria de reforçar para quem está aqui escutando ou para quem depois vai te ouvir? Tem. Fique à vontade. Saibam que hoje a nossa alimentação é muito mais estimulada por fatores hedônicos do que fisiológicos, que é uma coisa que eu falarei aqui na palestra ainda. Portanto, cuidar dos gatilhos é muito mais importante do que a própria dieta, cuidar dos aspectos da dieta, porque o que leva o paciente normalmente a não ter adesão ou a furar a dieta são questões emocionais, e não o fato do planejamento alimentar ser muito difícil de seguir. Essa é a minha grande dica. Perfeito. Guilherme, muito obrigada. Eu que agradeço. É um enorme prazer estar aqui com você, tá? Eu tenho certeza que sua palestra será maravilhosa. Muito obrigado. Espero conseguir te ouvir. Vou fugir aqui do podcast, mas... Vai ter que pedir um tempinho, né? Uma Por favor, pausa. equipe. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Perfeito.